tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, direto aqui de Porto Alegre, gravando a nossa 6ª temporada no TDC Summit Inteligência Artificial de Porto Alegre. E hoje nós vamos tratar aqui de um assunto muito legal. A gente vai falar sobre a IA no setor público e o papel da tecnologia também nas políticas públicas. E para isso, eu estou aqui com duas pessoas muito bacanas. Eu estou aqui com o rockstar do TDC, quero começar por ele, Douglas Civiotti, que é resolvedor de problemas lá no SERPRO. Seja muito bem-vindo, Douglas. Obrigado. Ao Tem Tempo para Pergunta. E eu também estou aqui com o Sebastião Borges, que é analista de tecnologia do SERPRO. Seja muito bem-vindo, Sebastião. Obrigado. Legal. E, gente, normalmente o que a gente começa aqui no TDC, no Tem Tempo para Pergunta, conhecendo um pouco da origem de vocês. Como que vocês foram parar na tecnologia? Porque tem muita gente que acompanha o podcast que está em fase de transição de carreira ou está estudando na tecnologia, às vezes assim, pô, como é que eu chego nesse patamar? Então eu queria saber de vocês dois se a tecnologia ela caiu de paraquedas na vida de vocês, se foi uma coisa aleatória, se foi uma coisa inspiracional. Não, eu tinha computador, eu sempre quis ser. Como é que foi assim? Quer começar, Sebastião? Eu posso falar um pouco, tem uma longa história aí, né? Eu sou formado em ciência da computação, então já tenho a tecnologia aí, digamos, né, já na veia. Também tenho formação em matemática, depois tenho uma especialização também na área, né, de engenharia de sistemas, e eu continuei, né? Desde cedo, quando eu me formei, eu já entrei logo no concurso de uma empresa pública de tecnologia, que era a Prodepa. Que legal. Lá no Pará. E pouco tempo depois, um ano e meio depois, eu fui para o SERPRO. Você é paraense. Eu sou paraense. Que legal. Então, eu estou no SERPRO há mais de 18 anos, na área de desenvolvimento, né, na área tecnológica. Também continuei fazendo mestrado, doutorado, e eu estou terminando aí, estou em conclusão para um doutorado na área de inteligência artificial. Então, não parou de aprender nunca. Então essa área, digamos assim, já começou bem lá atrás, desde do início do mestrado, digamos assim, mais de 10 anos que já comecei a trabalhar um pouquinho com IA, na época que se falava mais na parte acadêmica, não era algo que já se usava, né, na indústria, muito menos no dia a dia. Então, estava mais na pesquisa ainda. Estava mais na pesquisa. Então, ouvir hoje, né, e ver a popularização, né, todo mundo mesmo falando na mídia, no dia a dia, é algo que era até impensável, né, e para algumas empresas, que poderia não chegar nesse ponto. Então, realmente eu tenho o tempo que eu assim, comecei a desenvolver, comecei a aprender sobre tecnologia, foi lá atrás, sempre com esse viés. Tem uma coisa interessante também que eu queria comentar, não sei se tiver tempo. Manda ver, manda ver. Internamente, no SERPRO era da área de desenvolvimento e a gente teve um concurso interno para uma área específica de IA. Então, teve no SERPRO uma espécie de recrutamento interno para as pessoas que já estavam, né, estudando, trabalhando na área. E eu fui um dos selecionados e, desde então, eu pude desenvolver um pouco mais essa atividade dentro do SERPRO. Tá super focado na IA. Que legal. Sim. E você, Civiotti? Pois é, minha história ela é meio louca, assim, quando eu fui fazer computação, eu fazia ciências sociais, eu estava na metade do curso. Eu ia fazer sociologia, antropologia ou ciência política, mas eu fazia software já por encomenda, igual muita gente aqui, né, na área de computação. Sim, era mexedor. Com 13, 14 anos, algum amigo do meu pai lá da Marinha me deu uma Xerox do DBase 3 Plus, é legal isso aqui. Então eu conhecia, e eu comecei a fazer software, assim, a vera, para alguém. Aí, pô, que legal, ficou muito bom, onde é que você estuda? Na UFRJ. Você faz computação? Eu falei, não, ciências sociais. E tava ficando chato já. Aí eu fui fazer um curso de computação. E nessa, nunca mais eu saí. Inclusive, eu não terminei o UFRJ, eu tranquei, nunca destranquei. Olha só. Eu nunca voltei. E aí o SERPRO é meu primeiro concurso, assim, meu primeiro emprego em TI. Né? Tirando essas coisas de consultoria. Sim. Eu fui pro SERPRO em 2005, vai fazer 10 anos ano que vem. 20 anos. 20 anos, eu ia dizer, 2005 não é outro. Eu lembro dessa seleção que o Sebastião falou, que eu quase também, eu ia fazer, eu vou pro Centro de Excelência, mas nessa época eu fui pro jurídico do SERPRO trabalhar com privacidade e proteção de dados, que também nessa época o pessoal estava criando a unidade LGPD de proteção de dados no SERPRO, que acabou virando, que o objetivo era ser referência no governo. E aí foi montar a superintendência do zero, a unidade a partir do nada.
E eu tenho pós-graduação em Direito por isso. Eu fui fazer... sou engenheiro de software também, mas também em Direito. Então, eu no CERPRO trabalho muito com esse muito tipo de coisa. Sim. Desde antifraude... Por isso, resolvedor de problema. Exatamente, de todo tipo de questão. Hoje eu trabalho com ampliação de capacidade, por exemplo. Também é uma questão nossa, porque a gente faz concurso e eu não posso contratar. Sim. Então eu tenho que ter criatividade, parceria, residência universitária, uma série de coisas que faz a gente ter mão de obra e open source é uma coisa que eu espero que volte, inclusive. Sim. A gente fazer alguns produtos consigo fazer com open source. Então essa é a minha história aí. Eu trabalho com um bocado de coisa dentro da solução. Eu fui arquiteto de software por 15 anos. De certa forma também resolvi problema. Cada sistema é um problema diferente. Então é o que eu gosto de fazer normalmente. Fantástico. Mas vocês falaram de várias questões aí, tipo, o setor de o setor de proteção de dados. Mas eu enxergo, e eu acho que é um bom momento para a gente fazer assim, que o SERPRO é quase uma eminência parda. Assim, todo mundo sabe que existe, sabe que trabalha, mas não sabe o que faz. Isso, Né? comum. O que se a gente conseguir, obviamente, resumir em poucas palavras, que não deve ser tão fácil, dado que eu sei que o SERPRO faz muita coisa, se vocês dessem uma geral para público leigo, assim, o que é o SERPRO? Pois é. A sigla é Serviço Federal de Processamento de Dados, que inclusive está para mudar. Então tende a mudar. Porque tu vê que é o nome antigo, processamento Que é processamento, velho, né? antes da TI, era processamento de dados. Porque o SERPRO tinha muito digitador, tinha cartão perfurado. Você encontra pessoas lá no SERPRO que assistiram essas coisas aí. Igual o pessoal falou das revoluções industriais lá. O pessoal pegou quase o vapor, né? Então, energia elétrica, vapor. Então tem coisa muito antiga e a empresa mudou muito. Mas assim, o produto hoje, os dois produtos que todo mundo reconhece rápido no SERPRO é o Imposto de Renda e o GovBR. O GovBR é mais recente, o Imposto de Renda é mais antigo. Sim. Então aquele produto do Imposto de Renda, ele é da Receita Federal, mas quem opera e quem pega aquele último dia com 100 e tantas mil declarações ao mesmo tempo é o SERPRO que segura aquela bomba ali no fim do... Entendi. É o BBB de vocês. Exato. Mas assim, num grande resumão do que o SERPRO fez até hoje, está fazendo muita coisa nova, nuvem e tal, mas ele os sistemas estruturantes do governo, os principais estão lá. Nossa, assim, pagamento, tesouro, muita coisa que a gente nem sabe que existe, que estrutura o governo como infraestrutura mesmo, como operação, boa parte está lá. Bacana. E eu sei que o SERPRO, eu dei uma pesquisadinha, há um ano atrás vocês anunciaram a cloud do SERPRO, né? Isso é uma questão que impacta diretamente a soberania nacional, os processos. Como que vocês enxergam hoje lá dentro, passando até também pela parte de tecnologia de IA, vocês estão se direcionando no grande ecossistema brasileiro que acabei de falar aqui, eu estava comentando com vocês, acabei de falar com a pessoa do FINEP, em que a gente usa muita tecnologia, porém de fora, que não é nossa. Né? Como que o SERPRO se posiciona nisso? O SERPRO, como o Silviotti, né, comentou ainda há pouco, ele é responsável aí pelos grandes sistemas do governo federal e aí transcende, né? O que acontece é que além no passado, né, tem tanto o CIAF, né, Receita Federal e diversos ministérios. Com isso, ele sempre foi a grande infra de dados, digamos assim, do governo no passado. E aí, nessa perspectiva de nuvem agora, é uma evolução, né? Então, no início, ele tinha uma grande base de dados, grande base de dados que existem no SERPRO, Brasília, Rio, São Paulo, que atende aí diversos sistemas, com escalabilidade e com todos os recursos necessários. E agora, com essa perspectiva de nuvem, ele precisou ampliar e fazer isso de maneira mais rápida, mas que atendesse os diversos órgãos. Sim. Então, parte da nuvem, existe sim, uma parte de nuvem toda, existe a nuvem do governo federal, né, determinada aí pelo SERPRO, que existe em parcerias, né, com outras empresas, né, com Big Techs, mas também tem uma parte apenas do SERPRO. E essa nuvem interna aí do SERPRO, dependendo da necessidade do cliente, de uma secretaria, de um ministério, pode ser direcionada de uma forma ou de outra, devido à questão que você acabou de comentar, né, sobre a questão de soberania, né, de dados, etc. Então, dependendo do nível do que precisa ser feito, ela pode ser determinada de uma maneira ou de outra. Então, nessa perspectiva, existe um fomento muito grande dentro do governo federal, né, e existem aí diversos órgãos que estão também trabalhando para isso. Depois a gente pode falar um pouquinho mais, né, do Plano Brasileiro de IA. Tá nos meus tópicos aqui, inclusive, para te perguntar. E é nessa perspectiva, a gente precisou aumentar muito o nosso parque tecnológico, tanto o nível de infra, a gente fala muito, tudo é feito lá fora, né, hoje em dia que você acabou de falar, mas o SERPRO está investindo muito, por exemplo, em
aquisição de GPUs, já temos hoje, porque nós já desenvolvemos modelo de rede neural do início ao fim. Então tem Que modelo legal. do zero, que é desenvolvido por nós, por exemplo, executado, treinado a rede neural dentro do Serpro e disponibilizado em diversas aplicações estruturantes. Então, são todos os sistemas, partes são e partes têm já solução que são integrados com algumas aí de Big Techs também. Então, essa parceria, eu acho que ela é bem importante, né, e salutar aí para resolver o problema do cidadão, né, a partir dos ministérios. É o que chega na ponta, É o que digamos chega assim, na para o ponta. usuário, né? E é interessante, você falou aí sobre, né, o meu cliente, o ministério e tal. E eu queria saber para vocês que são profissionais de tecnologia, você está no avançado, e você falou até sobre que gerencia a expansão do Serpro, né, de mão de obra e tal. Sim. Como que é trabalhar com esse legadão aí? Porque isso aí é um legado. Se a gente falar em legado, porque eu vejo gente reclamando, nossa, a gente está trabalhando num sistema antiquíssimo, ele tem 5 anos, é muita coisa antiga. Imagina o que vocês pegam, bicho. Como que é a vida nesse legadão aí? Eu acho que quem mais entende a nossa dor é o pessoal do banco, né? Porque banco também tem mainframe, Sim. eu tenho mainframe. Você tem E mainframe eu não aí? tô nem fazendo juízo de valor se é bom ou se é ruim, assim. Você tem? Mas essa é a questão, ele tá lá há 30 anos. Eu tenho código lá muito antigo. A gente tem lá um projeto especial para migração, para modernização de legado e tal, mas não há perspectiva de desligar esse mainframe, por exemplo, entendeu? Sim. Então, isso, o projeto que foi o CIAF, se eu não me engano, né? Que toda conta, cada lápis que é comprado por qualquer órgão do governo, cai lá um registrinho do Sim. CIAF, isso é mainframe. Tem coisa no Ainda está mainframe. girando no Tem mainframe. muita coisa rodando no mainframe. Então, assim, mas essa é a característica dos nossos sistemas. Assim, eu dou muito. Aqui no TDC eu dou muito palestra de design de código e a gente fala muito, software de startup, sistema estruturante. É um espectro que vai daquele sistema que tu bota no ar muito rápido, que tu podia ter feito em low code, Sim. esse sistema que vai durar 20 anos, né? Então, assim, qualidade, a coisa que você pensa aqui é um pouquinho diferente. Então, esse é o nosso tipo de software. Eu tenho uma Entendi. mão de obra diferente, que é concursada, que o cara que eu não tenho turnover, né? Sim. Meu problema é o contrário, eu tenho dificuldade de trazer, porque eu tenho que fazer concurso, e às vezes eu não tenho concurso. Então, Entendi. são pessoas que... O Serpro brinca lá, o pessoal brinca muito, que o diferencial é o cara retém negócio. E às vezes o Serpro conhece mais o negócio do que o cliente. Porque Sim. às vezes tem mais rotatividade no ministério, numa secretaria, do que na empresa. Porque lá talvez tenha uma questão política que o Exato. Serpro não tem, né? Então a gente tem gente lá trabalhando num sistema há 20 anos, e o cara domina aquele negócio ali. Entendi. É um core business do Serpro também, assim, dominar o negócio, entender o governo como um todo. A expertise é essa. E atender prazo legal, isso acontece. Eu já peguei sistema de 2 semanas. O MEI, eu fui o arquiteto do MEI, tá? Eu falei assim, gente, 2 de julho, vai cortar a fita, vai inaugurar 2 de julho. E Tá a gente marcado. pega. A gente faz primeiro, recebe depois. Então é uma dinâmica diferente, são problemas diferentes, são curiosos, entendeu? Eu imagino. E você falou, né? Não tem turnover, né? Mas aí deve ter também a questão do débito técnico, né? Porque vocês deve ter muita diferença entre as diferentes mãos de obra lá. Até quando está falando de inovação, né? Porque você fez um concurso interno, mas talvez nem sei se todo mundo que está nessa área de inovação aí que você entrou está no mesmo patamar ou está todo mundo alinhado. Não é simples, não é simples. Nesse ponto, realmente não foram poucas pessoas, né, que foram selecionadas. Algumas já estavam na área e outros também entraram depois. Mas quando fala de Serpro, né, o Serpro é gigante, né? Tem uma capilaridade aí nacional e tem muitas. Essa área de tecnologia ela é transversal. Então hoje não dá para ter um grupo específico que trate de IA e fique apenas IA lá naquele grupo. Sim. A IA tem que estar em todos os projetos, os projetos necessários e às vezes é um projeto de um órgão, de uma área que não tem relação diretamente com tecnologia, porque precisa basicamente desenvolver, né, um produto para um cliente e vai fazer uso dela, né, não vai precisar desenvolver essa tecnologia do zero. Então, nesse ponto aí do débito técnico, ele está sendo desenvolvido dentro do Serpro a partir de treinamentos, né? Sim. Então, tem uma série de questões que não é fácil, né? É por isso que a palavra é desafio mesmo, é um desafio grande no nível de Brasil, né, como um todo, mas especificamente no Serpro está sendo também desafiador e a maneira de reduzir, tentar colocar dentro das áreas, envolver pessoas que têm mais experiências com o que estão começando agora, mesmo que tenha mais tempo no Serpro, mas tem menos, né, experiência no assunto, para que seja envolvida e vice-versa, para dessa forma poder pulverizar um pouco mais e tentar reduzir esse gap. E a gente vê, provavelmente,
não só por uma pressão do mercado, mas porque a coisa está ficando extremamente difundida, a inteligência artificial hoje. Você tem programa na rede aberta de TV fazendo reportagem sequencial, tentando explicar para as pessoas, afinal de contas, o que é. Isso impulsiona a criação de como a própria política pública de IA, né? Como vocês estão vendo essa implementação de tecnologia de ponta dentro do setor público, né? No dia a dia de vocês, assim, isso está sendo tranquilo? A galera tá demandando isso, ou isso está sendo, de certa forma, posicionado porque precisa, e como você falou, né? Às vezes é 20 anos que eu tenho que prever, então eu vou precisar, eu não tenho como fugir disso, né? O Serpro, pela escala, pelo tamanho, são quase 10 mil funcionários, né? Então, um orçamento enorme. Então, é igual qualquer empresa grande. Ele está comprando IA para ver onde ele compra primeiro, depois vamos ver onde eu encaixo para não ficar para trás. Esse raciocínio, o TDC criou o Fórum Executivo, não foi à toa, porque a gente hoje tem uma carência para o tomador de decisão saber se ele vai comprar essa, não vai. Então, o Serpro está no mesmo mote. E o governo também, os órgãos de governo estão na mesma coisa. Sim. A diferença é que quando um tomador de decisão de governo compra uma tecnologia que talvez não, ele não perde o emprego dele. Então, o grande desafio para o governo é fazer um uso racional desse dinheiro. Claro. Então, Serpro, Dataprev, ou MGI, que está onde está a SGD, para o ano que vem provavelmente vai tentar fazer um esforço para usar uma infraestrutura centralizada, um pouco mais para que cada órgão não compre. Um compra o Copilot, outro compra outro. Isso. E senão é uma profusão de buzzword dentro do próprio governo, e isso Sim. podia ser um pouco mais organizado. Então o Serpro provavelmente vai ajudar nisso. O Serpro vai ajudar conteúdo, a área do Sebastião já elaborou processo, melhores práticas, coisas que podem passar para o governo. Muito parecido com o que provavelmente a gente fez na área de privacidade, né? A gente ficou 3 anos lá, se tornando referência para depois explicar para o resto do governo, assim, segue por aqui que a gente já gastou um dinheiro e um tempo aqui. Entendeu? Vocês estruturam o que eles vão fazer na prática depois, não só a ferramenta, tem né? grande chance pela nossa escala. Então, se funcionou aqui, muito provavelmente funciona em outros órgãos. Entendeu? O que eu também queria falar um pouquinho sobre essa questão de, no início, essas áreas de inovação, né, dentro do Serpro, meio que tentavam empurrar, né? Queriam dizer assim, empurrar no bom sentido, né? Dizer assim, olha, temos aqui uma tecnologia que pode ser aplicada, e existe uma resistência, né? No geral, porque as pessoas achavam que não precisavam, não entendiam muito bem como funcionava, ainda não estava no momento preparado para isso. E aí depois com o boom, né, da IA, e aí começou a acontecer o oposto. Aí agora todo mundo quer, demandando. Então foi bom o Serpro começar lá atrás a se estruturar, né? Tanto se estruturar dessa maneira, através de superintendências, através de áreas especializadas, através de processos, através de metodologias, né? E também como criar. Quando a gente fala IA, você tem um setor de IA, na verdade a gente tem várias divisões relacionadas a cada assunto de IA. Então tem uma específica de IA generativa, tem uma outra específica para biometria, tem uma outra específica para trabalhar, digamos, com antifraude, né, detecção de anomalias e modelagem preditiva. Então tem as diversas áreas de IA, existem setores inteiros preparados para se especializar no assunto, mas sempre com uma visão também transversal, né, para que a partir da necessidade de negócio, a gente possa aplicar numa área ou outra, ou até mesclar. Muitas das vezes uma área que trabalha com seu forte em biometria, ela pode acabar usando IA generativa, que tem uma área específica só de IA generativa. Sim. Então esse movimento meio que aconteceu, né? De hoje estarem procurando muito, e hoje a gente está conseguindo usar a experiência que o Serpro tem hoje na prática para poder repassar para um plano mais amplo para o governo federal. E essa racionalização que eu falei, o chefe Sebastião Carlos Rodrigues sempre está em eventos, sempre falando isso, né? Toda hora alguém me pede alguma coisa de algo que não é muito incomum, mas muitas vezes uma predição resolve, uma coisa mais simples resolve. E isso é importante, para você não deixar um projeto de área de governo pagar uma grana quando é uma coisa mais simples. Então o Serpro provavelmente vai ter essa vem por aqui, é uma espécie de consultoria para você levar IA para o seu órgão, entendeu? Entendi. Porque isso é importante, a gente já está num certo ponto, a gente já errou, e isso é importante, a gente já sabe um certo caminho. Esse erro já está pago, a função do Serpro provavelmente é isso também. E eu acho que, pegando isso que você está falando, a complexidade quando você toma uma decisão
lá de qual tecnologia ou qual É. estrutura você vai fazer, é muito diferente uma empresa, por exemplo, está lançando isso para um segmento de mercado. Vocês estão Exato. impactando milhões de pessoas. E o Brasil, ele tem uma característica sui generis de ser um país continental extremamente desigual. No lugar eu tenho a tecnologia mais rápida do mundo, no outro eu não tenho luz elétrica. Sim. E vocês têm que trabalhar com isso, que essa é a praia de vocês, Sim, né? sim. Isso é curioso. Eu falei do banco agora, então assim, a gente é parecido com o banco em mainframe, mas a gente é diferente do banco, porque o banco, por definição, tem um cliente bancarizado. Eu pego desde indígena, invasor de terra, proprietário, assim, eu tenho todo tipo, idoso, Sistemas criança, sociais, né? Eu tenho todo tipo de problema de UX, né, de acessibilidade, que muitas vezes um segmento não tem. Quem é meu cliente? Todo mundo. Os 200 e tantas milhões de pessoas. Então, assim, acaba que o problema é mais complexo. Assim. Tem um caso específico aí até do Gov, né? Do O GovBR, GovBR, que isso aí. você fala, você tem que criar uma aplicação, e se você colocar um requisito na aplicação muito elevado, que funcione perfeitamente, mas aí não vai atender pessoas, né? Que não têm um smartphone, por exemplo, e consiga capturar Exato. uma imagem nesse nível, né? Então a gente tem que ir no limite, digamos assim, da tecnologia para atender os diversos segmentos da sociedade. Em 2017, eu e o meu sócio, a gente fez uma palestra no TDC que era sobre parem de produzir só para o iPhone, sendo que havia milhões de pessoas no Brasil já utilizando o Android. E aí você fazia uma aplicação que às vezes o cara não tinha nem banda para rodar a tua aplicação e a aplicação ficava pingando no servidor. Para que ela pinga no servidor se tu está consumindo toda a internet do cara? Então eu imagino, e eu estava falando de produto, né, de mercado. Eu imagino vocês, como que vocês têm que pensar na hora de poder viabilizar um site de serviços públicos, né? Eu trabalhei com antifraude 4 meses lá no CERP. O antifraude é isso, é o dilema entre a fricção e o controle. Você tem fraude, tem o problema, aí qualquer pequeno controle que você pode já melhorou um pouquinho, aí piorou muito a fricção pro cara, entendeu? É dificílimo calibrar isso, é bem difícil. Porque o meu usuário é todo mundo, meu usuário base, é o que você falou, ele tem um celular muito velho, entendeu? E é justamente o cara que se beneficia do GovBR, entendeu? Sim. Que é o single sign-on público, então, de governo. Exato. Só que Aliás, quanto mais ele cresce, mais abre também a isso. porta pro... Aliás, incrível, hein? Quero elogiar a assinatura eletrônica do GovBR. Depois que eu descobri ela, eu só resolvo isso. É para você assinar. Tá aqui, eu já evoluí minha qualificação lá de segurança, já tô no... Acho que eu tô no ouro agora. Já tem o segundo fator autorizado. Isso. É Agora- a dica padrão. Agora eu tô sendo incrível aquilo. E aí até quero perguntar a vocês, se vocês fazem comparações do Serpro com outras entidades no trabalho de vocês, por exemplo, assim, pô, isso aqui é um projeto chinês e tal, que é desse jeito, o que a gente pode aproveitar? Tem isso na área de... Porque a gente na área comercial faz muito benchmark, né? Que é ficar... Vocês fazem isso com outros governos também? Tem intercâmbio de informação? Sim, é interessante, tem todos os níveis, né, também de troca. É comum, até mesmo em eventos, a gente receber alguns colegas de outros estados e que querem implementar também, que são responsáveis pela tecnologia do estado e querem implementar algo parecido. E tem locais que dizem assim, ó, como é que a gente começa, entendeu? Sabe, a gente quer colocar IA, vou dar um exemplo do governo do estado do Pará, né? Aqui as secretarias, eles querem implementar e a gente aqui da Prodepa, como é que a gente inicia? E é importante entender esses diferentes níveis, né, do uso da IA. Aí, quando você usa um chatbot, o ChatGPT, você está usando IA, é um tipo de IA, né? Outro IA é quando você já tem uma aplicação e você quer integrar, fazer um uso específico de análise de texto. Não, aí você vai para um outro nível. Não, agora isso não atende. O que está aí no mercado não atende. A gente precisa fazer algo muito mais especializado e precisa criar a nossa rede neural. Então, dependendo da necessidade, né, do cliente, você tem que ser um canivete suíço. Você vai ter que ter tanto respostas imediatas de aplicações, quanto bibliotecas e serviços que pode ter parcerias, sim, né, com outras empresas, ou você pode ter que desenvolver e tem que estar preparado para todas elas, para quando vier a necessidade você saber qual vai utilizar. Então isso aí é um espectro que tem acontecido na parceria entre outros estados, né, e em termos de comparação, o Serpro, né, também desenvolve aplicações que algumas o mercado também desenvolve. Que legal. E em alguns pontos a gente meio que existe também essa comparação e os nossos produtos estão no nível muito bom, muito bem aceitável. E quando precisa de algo que nós não temos, tem como fazer parceria com o mercado também
sob a ótica, né, do serviço público, onde a gente tem que analisar a viabilidade técnica, econômica, né, ver todo o nível de lisura específica para poder implantar esse componente externo, pois vai atender, né, e vai impactar o cidadão aí como um todo e as secretarias e ministérios. Fantástico. E assim, eu quero saber também, porque a gente está nesse exato momento em que a gente está gravando esse podcast, passando pelo processo de regulamentação da IA, né? Está tendo audiência pública. Ontem teve a audiência pública na Comissão dos Direitos Humanos para falar sobre ética, regulamentação. Vocês que trabalham nesse espectro de ponta, como profissionais, o que vocês acham que vai ser o nosso principal desafio, dado não só a implementação de IA em larga escala, porque ela já está sendo de alguma forma implementada de N jeitos e tal, mas também sobre a percepção dessa inteligência artificial, do impacto que ela vai ter no trabalho, nas pessoas, nas pontas. Como que vocês estão vendo, dado que vocês estão, de certa forma, contribuindo para esse desenvolvimento, né? Como é que vocês enxergam isso? Impacto no quê? Sob a ótica do público? Do público, de como é que tá vendo. Porque agora eu acho, assim, até para ficar mais claro, a gente tem a IA técnica, que a gente está discutindo aqui dentro do TDC, né? Que a gente entende, a gente tem muitos profissionais falando, e a gente tem a IA midiática, né? Que é aquela que é mediada pela comunicação social, pelo jornalismo, que tem suas pautas, tem seus interesses e tal, e a gente está nesse meio do caminho. Eu estou oferecendo serviços, e a IA está vindo, assim, eu quero saber, e agora não falo mais com ninguém, agora é só esse negócio de IA, eu queria que alguém me atendesse. Como que vocês acham que isso vai impactar no médio e longo prazo, o público em geral? Eu acho que no público, fazendo a diferença aí do público, qual é o risco para o privado? Né? É você, numa empresa, querer mais lucro com a IA. Então eu vou deslocar um posto de trabalho em troca de uma IA. É como você falou, eu não vou mais botar o cara atendendo, vou botar uma IA. Porque existe você persegue o lucro. No caso do governo, eu acho que o maior risco é justamente como uma IA pode tratar o cidadão trocando um servidor por uma IA. Uhum. São riscos de transparência, riscos de alguém ser preso sem querer. Isso, por mais que seja uma tecnologia de uma empresa privada, muitas vezes a tomada de decisão é de alguém no setor público. Sim. E aí o grande desafio, me parece, são de novo as pessoas. Aí é parecido entre público e privado, que e existe plano para isso lá. A ENAP, que está preparando capacitação do servidor público, que eu preciso que o servidor público entenda IA para ele especificar. Por exemplo, ele vai pedir ao SERPRO, lá, ao Sebastião, um produto. Até para ele fazer isso, é importante ele estar entendendo de que IA é essa, né? Sim. Que IA, do que ele está falando. Então, esse é o desafio neste momento, capacitar as pessoas até para fazer esse pedido, até para colocar isso lá. O SERPRO tem muito forte a área de produtos de IA e tem muito forte a área de governança de IA. Assim como teve segurança, como é referência em segurança, como teve privacidade. Então, essas coisas, que são o meu departamento lá, estão mais ou menos conectados. Tá? Segurança, privacidade, ética. Então, no caso do SERPRO, isso vem embutido no processo de desenvolvimento. O teu desafio é horizontalizar esse conhecimento. Deixar todo mundo na mesma página. E os impactos são diferentes, né? Porque, assim, como a gente falou, da mesma forma que são 220 milhões, o impacto é para todo mundo. Entendeu? Tem muito... de colocar o desafio maior, né? É até difícil. Realmente é uma pergunta meio difícil, porque tem vários pontos aí, do jeito que o Silviotti já explicou. Tem a questão dos vieses, né? Que a gente tem que evitar. Tem por trás, tem a questão dos dados e hoje a IA, de maneira geral, ela não é regulamentada, né? Tem alguma parte na Europa que está se trabalhando, aqui no Brasil tem esse ponto que você colocou da regulamentação. Então, precisa ser feito esse tipo de estudo, né? Esse tipo de levantamento, exatamente para que exista algum tipo de limite até para as empresas, né? Sim. Por exemplo, uma empresa utiliza hoje o seu dado de maneira... faz o treinamento dela do jeito que ela quer, tem impactos sim, como sempre tem, e o Silviotti fala até bem melhor do que eu sobre a questão da proteção de dados, e tem uma relação direta. Então, hoje, você utilizar qualquer tipo de serviço, né, falo de maneira geral, né, público ou privado, e o seu dado está sendo trabalhado de alguma maneira com a IA, não dá para não ter regulamentação. Então, isso é um ponto bem importante. E a questão do viés, ela acontece de várias formas. O viés ela pode acontecer de forma técnica,
E tem a forma estruturante, né? Onde a gente vai levar os mesmos preconceitos que a sociedade tem e acaba levando para a IA. Sim. Então, o cuidado é muito grande sobre esse assunto. O problema é mais ou menos o mesmo, né? A base, a tecnologia é nova, mas a base é velha. Tá? Então, assim, o problema nem é o viés, né? A Dora fala muito isso. O problema não é o viés discriminatório, porque viés sempre tem. Sim. Se você vai fazer um score de crédito, o nosso vai ser diferente. É viés, a ideia é essa. Mas o problema é quando ele é discriminatório. E aí, no caso do governo, isso é uma pauta importante. Claro. Se o governo é discriminatório, aí qual é o exemplo que eu estou dando? Então, o governo tem que ter isso um pouco mais forte. Né? E proteção de dados é, assim, grande parte do problema de IA é problema de IA em dados pessoais. Assim, é com as pessoas. Sim. Então, essa é uma pauta muito, muito relevante aí, e também é um desafio, como eu falei. Porque diferente do mercado que está com uma força de lucrar, não existe isso no público. Eu vou botar esse produto na rua de qualquer maneira porque eu preciso lucrar e ganhar mercado. Mas o não conhecimento é tão perigoso quanto. Você precisa de sentido, né? Para poder botar ele na rua, o produto. Exatamente. E o viés acontece assim, às vezes você não fez nada, você não fez o viés de propósito. Você só usou a massa de dados que sempre existiu e que sempre foi enviesada. É o caso da reconhecimento para pessoa negra ou branca. Sim. A base é só com pessoa branca. Tá, agora eu sei isso, mas a base continua só com pessoa branca. Então, às vezes, tem que fazer um data quality para trás das nossas coletar bases novas. Melhorar a base. Então, o trabalho ele vai além de só se preocupar com daqui para frente. Às vezes, eu tenho que dar uma revisão no ecossistema para ele não ser discriminatório. E isso é mais difícil do que só daqui para frente, vamos capacitar e vamos fazer melhor daqui para frente. Às vezes, isso não é o suficiente. Às vezes, a base que já existe, o preconceito que já existe, já está ali. Sim. Então, você tem que ser preventivo duplamente, entendeu? Você tem que suspeitar de que tem que ter gente especialista nas equipes, gente de fora olhando se não está funcionando. É complexo porque é novo, né? Assim, as equipes não estão acostumadas. Elas ouviram falar, mas ainda não tem nem sempre tem um processo desenhadinho, bonitinho de como fazer isso. E os modelos, esses modelos largos, né? As LLMs, eles se chamam largos exatamente porque você não sabe o que tem ali, né? E eu imagino que seja um desafio também para vocês qualificar essas bases de dados a partir de uma ontologia mais específica de vocês, assim, do que vocês precisam para o serviço de vocês. Porque eu vejo, por exemplo, o próprio Silvio Meira, né, que palestra bastante, ele fala assim, se eu sou uma empresa pequena, eu deveria estar usando LLMs. E se eu sou uma empresa grande, eu não deveria estar usando LLMs, porque é um negócio que talvez eu crie um problema para mim, né? Então eu imagino, por exemplo, um órgão público dizer assim, não, galera, agora nós estamos todo mundo aqui usando o ChatGPT e tá incrível, tá funcionando. Pelo amor de Deus, não faz isso, cara, porque você nem sabe de onde que tá vindo essa informação que você está gerenciando. Isso rola ou é aquele caso hipotético que a gente... Tu tocou numa coisa muito legal que é a coisa do imposto de renda, né? Imagina se a tua restituição fosse probabilística. Você pode receber 1.000 ou 999. Não existe. Não, então, tem que assim, ser exato. Exato, supervisão é determinado, não pode ser. Entendeu? Então, assim, algumas áreas, especialmente de justiça, imagina, é culpado ou inocente, né? Não é percentual, ou é culpado ou inocente. Então, assim, é diferente de uma recomendação da Magazine Luiza, lá do e-commerce. Eu vou acertar 99%, tá ótimo. Isso. A recomendação de vez em quando vai falhar. Então, o SLA, você pode baixar ele que você ainda está íntegro, né? Então, muitas vezes, para governo, identificar alguém para levar à prisão, assim, é complicado o probabilístico, né? Então, isso é... Que a sua área biometria, né, está diretamente ligada a isso, né? Exato. Tem essas questões, né, que tem sistemas que não são eletivos para trabalhar com IA, que é um ponto, e tem uns que são eletivos, mas não são para trabalhar com LLM, né, que é esse ponto. Então, a gente tem que entender bem como que ela funciona. Às vezes, tem um risco, eu já cheguei a comentar algumas vezes, do Brasil hoje tem que, de fato, mergulhar nessa tecnologia para que não seja apenas um usuário dela. Então, quando você fala de LLM, muita gente comenta sobre LLM. Aqui eu não sou especialista, né? Eu não sou um grande especialista de LLM, mas assim, a gente procura entender, lógico, né? Como que é feito, como é que funciona, para poder saber os limites dela e saber o que utilizar. O LLM, você pode fazer o uso de partes desses grandes modelos de linguagem e parte dela você pode usar transfer learning, por exemplo, para a partir de dada camada você faz um treino da rede neural e especializa para determinado problema. Tecnicamente isso é possível. Quando você pega o modelo por inteiro e só faz uso dele, ele vai estar, com certeza, pode levar a uma série de problemas. Tem casos que dá para fazer dessa maneira,
E tem um caso ideal, né, que o SERPRO ele trata aí como grande quantidade de dados também, que poderia, né, dependendo da situação também, não precisar nem mesmo de uma parte do modelo, digamos, do modelo de LLM, né, ter o seu próprio, que hoje o SERPRO ele já tem uma área interna que é o SERPRO LLM, e dentro dela tem modelos próprios, tem modelos open source e tem modelos também então dependendo também da necessidade, precisa fazer dessa forma. Os grandes modelos de linguagem, além de né, precisar de grande quantidade de dados para ser feito, ele tem bilhões de parâmetros, né? Hoje em dia trilhões de parâmetros. Sim. Então ele tem uma quantidade muito grande. Então, basicamente, a gente tem que se atentar a isso para poder utilizar. Tem um tipo de perspectiva que é usar o LLM também para aplicações móveis, por exemplo, para que não seja tão pesado. Então, acho que todo esse tipo de tomada de decisão ela tem que ser feita a partir de uma análise técnica e a partir daí ser feito algum tipo de direcionamento, mas sempre com cuidado, né, de não pegar o produto da maneira que está, sem entender como ele funciona, e com isso ter alguns riscos maiores que hoje já existem, né? Até pegando isso que você falou, é uma coisa importante falar para as pessoas, até um pouco mais leiga, que 99% da IA que a gente usa não está no aparelho que a gente está usando, ela está consumindo aquilo de outro lugar, porque seria muito pesado para aquele aparelho rodar sozinho. Né? Ele está, digamos assim, consumindo aquilo como serviço, né? Isso. Só assim, colocando nesse aspecto, né, tem esses dois pontos, né? Tem alguns momentos que é consumido como serviço, que é a maioria, né, como você comentou, e tem alguns casos específicos que tem como você colocar um modelo adaptável, né, um modelo de LLM, porém mais reduzido, digamos assim, um modelo adaptado, e que você consegue implantar no dispositivo para que aí nesse ponto ele tem uma resposta rápida. Exemplo, se você tem uma imagem específica e você detecta essa imagem e você já precisa, em paralelo, começar a fazer algum tipo de processamento, às vezes esse modelo pode estar no próprio aparelho. Entendi. Né? São modelos de detecção, etc. Já em outros casos, onde precisa realmente um tempo muito maior de processamento, aí vale a pena utilizar um serviço, que é os casos de muitos modelos que tem no SERPRO, inclusive. Incrível. E, bom, o tempo passou rápido, a gente, papo bom é assim, vai rápido, mas antes de eu encaminhar para o final, eu tenho uma pergunta que vocês podem até encarar como uma brincadeira, mas eu quero fazer porque eu acho que é para vocês dois que eu tenho que fazer essa pergunta. Eu posso sonhar com a minha mensageria com tecnologia nacional para eu parar de ter que usar o aplicativo gringo e aí toda hora eu tenho que me preocupar se o meu negócio está em privacidade, quem é que está, se vão invadir meu celular? Isso pode ser um sonho viável, futuro, por exemplo, que nem o SERPRO tem a cloud, né, soberana e tal. Será que um dia eu vou ter o meu WhatsApp soberano aqui no Brasil? E aí eu não quero saber se isso é um projeto, eu quero saber se vocês acham que isso é uma coisa que tem viabilidade futura de acontecer. Técnica, acho que sim, né? Eu não sei se é comercial ou política, né? Não sei se você perguntou. Eu quero saber no todo, né? Eu acho que técnica a gente já sabe que tem. Mas você acha que isso pode ser uma coisa... Tem a instrução normativa número 5 lá do GSI exigindo que o dado fique aqui. Sim. Tem essas questões, mas assim, eu não sei se... Um WhatsApp brasileiro, é isso? Que eu não preciso me preocupar mais que alguém vai entrar e ver minha conversa. Ainda tem toda a questão de privacidade envolvida, né? Sim, mas pelo menos é nosso. Essa discussão acaba sendo mais eu vou discutir em português com o cara que está vendo a minha mensagem. Sim. Sim, esse é um sonho antigo, né? Então, lá no passado, aconteceram, sim, propostas de utilizar... Lá atrás, onde nem tinha, né, toda essa IA, por exemplo, mas tinha já tecnologias bem sólidas de mensageria, propostas nesse assunto. É um caso realmente tem que ser levado para alta gestão, né, para tomada de decisão, porque tem os dois lados, né? Tem um lado, um conjunto de cidadão que vai ver isso, vai achar muito bom, né? Vai ser realmente muito interessante. E parte, né, pode realmente olhar para aquilo e não achar que é melhor deixar lá no Facebook, lá no Meta, o dado do que um governo específico, né? Tem um pouco desse ponto
Tem uma fricção aí, provavelmente. Mas tem isso, você perguntou por acaso, eu não posso dizer qual é o órgão, mas a gente, internamente lá tem um projeto que a gente apelida de WhatsApp do órgão. Sim. E é um órgão que precisa desse WhatsApp. Então, Sim. por acaso tem. Então já tem, então. Existe, entendi. mas é um WhatsApp específico para um órgão que efetivamente precisa de um WhatsApp. Mas eu próprio. fico feliz em saber que é uma questão de vontade política, É, então pois eu é, posso brigar por isso. Esse órgão tem o dele. Eu posso brigar por isso. É. Muito bacana. Galera, e para fechar o nosso papo aqui, dentro do tempo que a gente se propôs, né? A gente sempre termina pedindo uma dica cultural para os nossos convidados, alguma coisa que vocês acham que vocês estejam lendo, que vocês assistiram, pode ser filme, documentário, livro, o que você quiser, que você carrega, a gente carrega na mochila, né, que na agenda da tecnologia tá sempre de mochila, né, tá para lá e para cá, que vocês acham que pode acrescentar para o nosso público sobre o tema, assim, sobre inteligência artificial, políticas públicas que tenham algum acesso, ou se vocês quiserem também fugir do tema, fiquem à vontade, mas eu quero o top of mind mesmo, né? Pô, não me avisou, mas era exatamente a primeira coisa que vier na cabeça. Você me conta. Quem quer começar? Provavelmente, se deixasse mais alguns minutinhos, eu poderia lembrar de outros, mas não tem como não lembrar do Dome Bicentenário, né? Então, apareceram dois aqui na minha mente, um antigo, né, que é o Dome Bicentenário, que tem do Isaac Asimov, né? Sim, tem sim, o livro, livro, mas tem um filme também. E eu lembro, como eu vi recentemente, um filme que é Alice, né? Então ele é um filme assim, eu não vou contar aqui todos os detalhes, mas é um filme interessante para reflexão, né, sobre esse assunto. Tem vários documentários assim bem importantes que eu posso estar agora esquecendo o nome, que eu poderia falar em outro momento, mas o que eu lembrei foi desses dois filmes. Legal, da Alice, o segundo. Alice, isso. Cara, eu não Você, sei, Silviotti, o que tem você indica? Tanta coisa que eu não estou lendo nada específico, mas o último livro que eu achei interessante, com alguma conexão com essa problemática, é o Super Comunicadores lá, que tem a ver com comunicação. E tem uns capítulos que ele fala assim, o pessoal dos Estados Unidos precisa a favor de arma contra arma. E aí, puxando, que eu achei interessante o quanto conseguir conversar com o outro lado. O livro é um pouco sobre isso também. E assim, às vezes a gente bota na conta da tecnologia e a tecnologia só está exacerbando essa problemática, por exemplo, dessa divisão, né? Mostrando ali, né? Exato. Deixando claro que... E o pessoal fala assim, mas a IA está gerando. Eu falei, não, cara, não é a IA, a rede social já estava, né? A IA está só vindo junto. O pessoal gosta muito de falar assim, é a quarta revolução industrial que é a IA. Ok, mas as pessoas mudaram, a sociedade mudou em função de como as pessoas estão se relacionando e se comunicando. A IA vem só piorar uma coisa que já estava complicada com rede social. Então, assim, foi o último livro que eu li, eu gostei sobre isso, para refletir sobre como as pessoas conversam, se estão escutando, se não estão, se isso está te violando, se é um valor, né? Assim, isso aqui na TDC a gente conversa muito. Incrível. Eu fiquei com esse livro, foi o que me veio à cabeça, já que era... Como é que é o nome do livro? Super Comunicadores. Super Comunicadores. Que é sobre comunicação, sobre como conversar, falar, e é uma coisa que está sendo necessária, né? Os dois lados se entenderem um pouquinho aí. A tecnologia é só o que vai potencializar o problema, mas o problema está aí, né? Com certeza, com certeza. Bom, Silviotti, queria te agradecer. Sebastião, foi um prazer enorme te receber. E para a gente fechar, como que a galera pode se conectar com você? Vocês têm algum canal? Se você quiser... não guardo da minha rede social, porque eu não ajudo muito, então me dá um link para as pessoas, para a galera encontrar, se quiser trocar uma ideia com vocês. No meu caso, pode procurar Silviotti. Silviotti no LinkedIn, no Instagram. Silviotti com 2 T's, né? 2 T's. Isso. Bom, eu também não tenho muita rede social, mas tem o e-mail do Serpro, né? Se alguém quiser entrar em contato, pode ser para Sebastião Borges, hífen Fonseca. Sebastião.Borges, hífen Fonseca. Isso, porque eu mando e-mail, viu, Sebastião? Eu vou te mandar. Eu sou do tempo que a gente mandava e-mail para as pessoas. Que agora o jovem não gosta muito, diz que tem que mandar mensagem no Instagram e tal. Mas eu mando e-mail. Sebastião.Borges, hífen Fonseca, @serpro.gov.br. Não vamos errar. Muito bom. Então, e para vocês que acompanharam a gente até aqui, fica também o convite para ouvir os nossos outros episódios. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo. Siga a gente no seu agregador favorito de podcast. Se quiser ver esse papo também em vídeo, tem o nosso canal de YouTube, onde a gente também tem os cortes, que é aquele formato especial que você pode mandar para o seu colega de trabalho, para os seus amigos, para conhecer o nosso podcast. E, obviamente, eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau! Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC.